Hoje com o pastor Joseph Prince. A verdade presente. Quer dizer o quê? Não é uma verdade para o futuro, nem uma verdade do passado. É uma presente verdade. Amém? Voltemos para o versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. A próxima coisa é paz. No grego, irene. Irene. No hebraico, paz é shalom. Significam a mesma coisa porque na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, onde aparece paz é irene. Mas shalom é a palavra pleno, completo. A palavra são, sem doença, completo, pacífico, harmonioso, pleno. Você lembra quando o filho da sunamita morreu de insolação? O rapaz que morreu de insolação, ela buscou o profeta de Deus, Eliseu. Você lembra o que ele disse? Disse para o seu servo, pergunte a ela, vai bem contigo? Quando Geazi perguntou a ela sobre sua família, ela respondeu assim, vai bem, vai bem. Mas no original hebraico ela disse somente uma palavra, shalom. Seu filho havia morrido e ela disse, shalom. Isso não é incrível? Ela disse shalom, vai bem. Vai bem, shalom quer dizer tudo vai dar certo. Ela só disse uma palavra, shalom. Isso é incrível, irmãos, porque shalom significa tudo na vida é harmonioso. É isso que disse Pedro. Graça, paz, plenitude, saúde sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Muitos pensam que graça e paz são multiplicadas quando fazemos mais. Não é por fazer mais e nem por orar mais, nem por se sacrificar mais, mas ver mais Jesus. Pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o conhecimento de Jesus, nosso Salvador. É isso que quer dizer no grego, ter conhecimento. A palavra conhecimento aqui não se refere ao intelecto. Não vem pela leitura de comentários e livros para encher sua cabeça de conhecimento. Por quê? Ler muitos comentários e livros podem encher a sua cabeça. Esse conhecimento, epignosis, alimenta o coração. Isso acontece quando você abre sua Bíblia e pede ao Espírito Santo para ensinar você. As verdades que ele ensina farão você mais humilde. Vai trazer humildade para dentro do seu coração. Ao passo que o conhecimento intelectual faz você ficar orgulhoso. Você acha que sabe mais do que os outros. Isso é sempre o sinal de que inchou sua mente sem tocar seu coração. Não queremos isso. A palavra conhecimento aqui nesse texto bíblico, veja bem que existem muitas palavras para conhecimento no grego. Tem gnosko, gnosis, aqui é epignosis. Quando se coloca o ep antes de gnosis, epignosis quer dizer conhecimento pleno. Revelação que Deus dá ao coração. Já aconteceu com você que um dia você disse, entendi. Amém. Como o Senhor é lindo. Que privilégio é entender como estou entendendo agora. Traz humildade para você, faz você grato. Esse é o resultado da epignosis, o conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Quanto mais você o contempla, mais favor você tem. Quanto mais você o vê, mais você tem irene, shalom. Amém? Não estou falando de uma mulher. São nomes de mulheres. Graça é a palavra caris e paz é irene, certo? Nunca esqueça que a saúde está em irene, ou shalom em hebraico. Amém? Tudo que você precisa se encontra nessas duas palavras. Pastor, eu estou solteira por muito tempo, eu preciso conseguir alguém, preciso de um homem. O que você precisa é favor. Precisa favor, amém? Garanto que o que precisa é favor, amém? É isso que necessita. Vamos ao verso 12. Diga presente verdade. Por isso não deixarei de exortar-vos. E ele quer que estejamos confirmados na presente verdade. Ele continua, eu tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, ele falava do seu corpo. Enquanto estiver nesse tabernáculo,
despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo me tem revelado. Eu acho interessante que homens de Deus como Pedro, Paulo, todos eles sabiam quando chegava o seu tempo. Sabiam que morreriam. A morte não era algo súbito para eles, sabiam quando iam morrer. Eu creio que na vida do povo de Deus esses dias vão chegar. Você não será surpreendido, você saberá, mas não é isso que esperamos. A postura do crente é esperar o arrebatamento. O Senhor Jesus está voltando para nós. Posso ser um amém, igreja? Assim fala da presente verdade. Versículo 15. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhas lembrança dessas coisas. Depois da minha morte. Uma vez mais, ele os exorta, vejamos o versículo 12, que estivessem confirmados nessa presente verdade. Se você me perguntasse qual o seu ministério, pastor, por que o senhor enfatiza o que o senhor enfatiza? Por causa da presente verdade. Prego no Antigo Testamento? É claro que eu prego. Prego muito sobre o Antigo Testamento. Alguns pensam, ele é um pregador da graça, ele prega muito sobre as epístolas de Paulo. Não, prego muito sobre o Antigo Testamento. Aqueles que estão comigo há mais de 5 anos sabem muito bem disso. Eu falo mais a respeito do Antigo Testamento do que pessoas que não acreditam na graça. O fato é que as pessoas não entendem o que é a presente verdade. Deixe-me levá-lo a uma jornada e você vai entender. Me siga e em pouco tempo vai entender. O que até seminaristas não entendem. Está pronto? Ok. Qual era a presente verdade quando Deus criou o homem? Qual era a presente verdade naquela época? Deus disse, todas as coisas na terra, todos os animais, todos os frutos, todas as coisas lindas que foram criadas, o homem foi o último criado para usufruir? Tudo é para você, Adão, e para Eva. Os dois vão ser beneficiários de tudo que eu criei. Governem, conquistem e dominem. Uau! Eles não eram milionários ou bilionários. Nenhuma palavra pode qualificar, nenhum adjetivo pode expressar a riqueza deles. Qual era a presente verdade? Essa era a presente verdade. Vamos ver uma ilustração. De todas as árvores do jardim podem livremente comer. Que Deus generoso! Não somente comer, mas comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Assim, de todos os frutos da terra podiam comer, mas um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não podiam comer. Não coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Dos frutos dessa árvore não comam. Você pergunta, pastor, por que Deus fez essa árvore então? A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e depois de criar ele disse que eram boas. O que precisamos entender, irmãos, é que a equidade e a justiça demandam que um Deus santo, que um Deus que é justo, permitisse que o homem, que não foi criado como um robô, mas como um ser com livre arbítrio, alguém que possuía vontade própria, possuía liberdade de escolha. Contudo, se Deus cercasse o homem com todas as coisas que eram boas, apesar de dar ao homem livre escolha, e o cercar de coisas que eram boas, veja, uma das melhores formas de ajudar as crianças é dar para elas poder. Uma criança que tem 3, 4 anos, dê a elas alguma autoridade. Faça-as se sentirem poderosas. E como você faz isso? Diga, você quer escovar os dentes agora ou depois de assistir o desenho? Vai ter que escovar. Mas você dá uma escolha. As 2 escolhas são escolhas dos pais. Podem ser 3, e as 3 são escolhas suas. E ele fala, eu acho que eu vou escolher essa. Bom, deu poder. Certo? Assim, eu fazia isso com Jéssica, dava ela algum poder e ela se sentia muito importante. Amém? O fato é esse, mas se as escolhas que Deus ofereceu aos homens não tivessem nada de mal, não devia falar mal. Deus declarou que até a árvore do bem e do mal era boa. Deus viu que era boa, mas não era boa para o homem.
Só Deus pode lidar com o conhecimento do bem e do mal, porque o homem mesmo hoje, com todos os avanços da ciência, da tecnologia, as mentes mais brilhantes não podem resolver os problemas do mundo hoje. Mas chamam o branco preto, preto branco. Isso é incrível, apesar dos avanços, estamos regredindo. Não vamos entrar nesse assunto, ok? Mas o fato é esse. Quando olhamos para Adão e Eva, Deus colocou uma árvore para que eles tivessem escolha. Ou não teria o livre-arbítrio, ok? Vocês entendem isso? Vamos continuar. Essa era a presente verdade daquela época. Se Adão não tivesse pecado e tivesse vivido por milhares de gerações, ele estaria vivo, não teria morrido. Não morreria, a morte veio pelo pecado. Adão estaria vivo e jovem. Não haveria envelhecimento, ele estaria jovem, sem destruição, e por gerações, gerações e gerações, chegaria a nossa geração e estaríamos ainda no jardim. Estaríamos vivendo uma vida perfeita, sem hospitais, nada seria corrompido, nada enferrujaria, e estaríamos vivendo a presente verdade daquela época. E qual era? Usufrua tudo que Deus fez, coma de todas as árvores que Deus criou, mas não coma daquela árvore. Se estivesse no jardim, estaria ensinando na minha função de pastor, amém? Que maravilhoso é usufruir toda a bondade de Deus. Que bênção obedecê-lo, mas que tínhamos que ter cuidado com as consequências de comer daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal. É isso que estaria pregando. Você entende? Essa era a presente verdade. Se eu voltasse no tempo e dissesse, vocês têm que crer em Jesus Cristo, eles diriam, em quem? Não era a presente verdade. Se eu voltasse ao tempo de Adão e Eva, qual seria a verdade presente? Não coma dessa árvore. Adão, acorde! Alguém que eu amo morreu. Tem crianças que estão doentes no hospital. Adão, não coma. Se você soubesse as consequências. Alguém tinha que fazer um filme sobre isso. Amém? Essa era a presente verdade. Você não podia dizer para ele, Adão, creia no Senhor Jesus, apesar dessa verdade ser maravilhosa. Seria a verdade futura para eles. Não se pode viver a verdade futura no presente. E a verdade deles naquela época é que não podiam comer da árvore. Vamos imaginar um pouquinho. Pense aqui comigo. Suponhamos que Eva chamasse Adão de idiota. As Evas de hoje fazem isso, certo? O que afirmei aqui é que se Eva chamasse Adão de idiota, certo? Isso é pecado, os homens concordam. Certo, homens? Isso é um pecado, mas eles perderiam o jardim? Seria um pecado que iria trazer penalidade se Adão mentisse. Ele dormiu demais e não cuidou do jardim. E Eva perguntasse, onde você estava? E ele, eu estava plantando morangos. Ele mentisse. Perderia o jardim? Não. Não. Naquela época não existiam os 10 mandamentos. A única condição é que não podiam comer daquela árvore. Essa era a verdade presente para eles. Vocês me escutam? O que aconteceu foi que Adão pecou contra Deus, certo? É muito interessante que o diabo não tentou Eva para matar seu marido. Se o diabo tentasse Eva para matar Adão, a raça humana não existiria. Parece que o diabo não pode tentar além do mandamento. A força do pecado é a lei. A única área que Satanás pode trabalhar é através da santa lei de Deus. Vamos chegar nesse tema daqui a pouco. Assim você viu qual era a presente verdade naquele tempo. No início da criação, sabemos que Adão pecou. E por causa do pecado, a enfermidade veio, a destruição veio, a pobreza veio, o envelhecimento, a morte. Inimizade com Deus. Distância de Deus foi o que o pecado trouxe. E morte, o último inimigo. Deus chama a morte de inimigo. Assim, se viajássemos o tempo até outra época, quando Deus já tinha instituído o sacrifício, e Deus apresentou um tipo de Jesus, que ele viria e seria o cordeiro que tiraria os pecados, Deus disse, a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Uma profecia sobre Jesus. Os homens têm sementes, não as mulheres, mas é uma profecia do nascimento virginal de Jesus. A primeira profecia foi no jardim. Mas avancemos para o tempo de Moisés. Moisés tirou o povo do Egito
e chegaram até o Monte Sinai. Agora estavam no monte. E disseram isso. Kol asher diber Adonai naaseh. Tudo que Deus ordenar, nós podemos cumprir. Ainda não tinham escutado os 10 mandamentos. E a partir daí, Deus disse a Moisés, diga para o povo não se aproximar. Até um animal, se tocar no monte, morrerá. O tratamento de Deus mudou. Deus não estava longe deles quando os trouxe do Egito. Ele estava na coluna de nuvem durante o dia e na coluna de fogo durante a noite. Ele estava muito próximo. Nunca havia dito não se aproximem, nunca, até o Sinai. E no Sinai, quando eles se orgulharam e confiaram na sua capacidade, na sua justiça própria, Deus se distanciou e disse, é assim que querem que trate vocês? Aqui estão os 10 mandamentos. Ou seja, precisamos entender que, como Paulo disse em Romanos capítulo 5, a lei veio, estude a palavra veio em grego. É proseukomai, que quer dizer a lei veio pelo lado. A lei veio pelo lado, não é a agenda principal de Deus. A agenda principal de Deus é a graça. A lei veio como um adendo. Veio pelo lado, foi adicionada. Também está mencionado em Gálatas, ok? Assim, Deus disse, é assim que querem que trate vocês? Veja, Deus os tirou do Egito não pela bondade deles, mas pela sua bondade. Deus abriu o Mar Vermelho não pela fidelidade deles, mas pela sua fidelidade. Deus os conduziu e nas águas de Mara, Deus adocicou a água, deu Sprite para eles. Deus fez isso por causa da sua bondade e gentileza, e não por causa deles. Nada tinha a ver com eles. Tinha a ver com a aliança de Deus com Abraão, que era incondicional. Eles eram somente beneficiários. Mas apesar de tudo isso, no Monte Sinai, eles se orgulharam da sua própria justiça. Eu quero afirmar para todos os judeus que me assistem que o problema do orgulho não é somente dos judeus. É um problema do ser humano, da humanidade. Judeus e gentios, todos somos orgulhosos. Em nós mesmos. Quando Jesus veio para Israel, os fariseus foram aqueles que não receberam o Senhor. As prostitutas, os pecadores, os publicanos, todos receberam. Mas os fariseus, porque confiavam na sua própria força e sua própria justiça, não receberam. Portanto, esse problema não é só dos judeus. Não fiquem com raiva de mim. Não estou afirmando que somente o povo de Deus é orgulhoso. Eu estou dizendo que toda a humanidade, todos os seres humanos têm esse problema. Mas a nação judaica é apresentada por Deus como um protótipo de toda a humanidade, uma figura da humanidade. Ok? Amém? Assim Deus disse, não querem que eu trate vocês baseado na graça? Querem que eu trate vocês baseado na obediência de vocês, na justiça de vocês? Dizendo, me abençoe porque sou bom. Me abençoe porque sou fiel. Justo. Deus diz, tudo bem. Se é assim que querem, aqui estão os 10 mandamentos. Então, no próximo capítulo, ele deu os 10 mandamentos, escritos em pedra. Daí em diante, essa era a presente verdade. Não existia mais uma árvore para não comerem. Aquela verdade era a verdade do passado. Essa agora era a presente verdade. Vocês me escutam, irmãos? Eu quero mostrar algo. Quando eu vi pela primeira vez isso, Patrick estava desenhando isso e eu disse para ele, a tradição rabínica diz que a pedra era safira. Para aqueles que gostam dos significados dos nomes da Bíblia, Ananias e Safira foram os primeiros que morreram. Certo? Ananias, significa graça de Deus. O nome Safira, literalmente, é pedra de safira. Quando se mistura a lei e a graça, produz morte. Foi o que aconteceu no início da igreja. Eu quero acrescentar que, a propósito, existiu um outro Ananias. Um outro graça de Deus, Ananias. Deus usou sem a Safira. Ele abriu os olhos do grande legalista do seu tempo, Saulo, que se tornou Paulo. Quando os olhos de Paulo foram abertos, ele viu Ananias, a graça de Deus. Assim, a lei foi escrita na pedra de safira. Percebemos isso quando a Bíblia diz que Moisés desceu do monte e os líderes estavam com ele e Deus comeu com eles. E debaixo dos pés de Deus havia como que uma pavimentação de pedra de safira. As tábuas eram de safira.
Eu li em um livro de geologia quando eu estava em Londres. Eu li um livro na livraria e vi sobre essa pedra e diz que ela surge no extremo calor. E dá todas as informações. E eu disse, por que não? A presença de Deus era como fogo consumidor, trovões e relâmpagos. Quando Deus desceu no Monte Sinai e, imediatamente, aquele terreno se tornou safira. Deus escreveu as leis na safira, eu vou mostrar agora. Era assim que parecia. A primeira ilustração foi de uma pedra normal. Eu sou provavelmente o único pastor no mundo que mostrei os 10 mandamentos assim, na pedra de safira. Ok? De qualquer forma, eu gosto de ser o mais exato possível. Assim, esses são os 10 mandamentos. Os 10 preceitos da lei do Senhor. Aqui estão os 10 mandamentos. Ele durou por 1500 anos, até que Jesus veio. Assim teve a duração de 1500 anos, ok? A lei. Quando nós lemos o Antigo Testamento, lemos a respeito dos reis de Judá e dos juízes, como Deus os julgava. Deus julgava se obedeciam ou não aos seus mandamentos. Essa era a presente verdade. Amém? Eu disse, essa era a presente verdade. Não seria possível. Se eu voltasse no tempo, eu não podia ir a eles e dizer assim, graça, irmãos, não estamos mais na lei. Não poderia fazer isso. Não era presente verdade. Tinha que observar os 10 mandamentos. Na verdade, nenhum deles observou internamente. É impossível. Eles podiam não cometer adultério, mas na mente eles despiam uma mulher. O que se exigia naquela época era cumprir externamente. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.